Olha só, mais um domingo de manhã, eu, Fernando Verchay, aqui no Pega Visão. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos falar aqui mais uma vez de futebol, que é o esporte que a gente tanto ama. Sempre inicio o programa falando que você que está em casa pode vir aqui, ser comentarista por um dia, falar de futebol comigo, falar do rival, falar do seu time, falar dos seus jogadores de preferência. Meu Instagram, @Fernando Verchay, entra lá, envia um direct, uma mensagem para mim, vou te enviar um formulário e você pode vir aqui falar de futebol, tá bom? Vamos iniciar conhecendo os participantes de hoje, né? Mas antes disso, vamos para um rápido break, apenas 30 segundos e eu já estou de volta. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Olha só, rapidinho, já se passaram os 30 segundos e vamos agora chamar os comentaristas por um dia que vão estar aqui com a gente. Iniciando com o Felipe Moura. Roda o vídeo dele. Meu nome é Felipe de Moura, tenho 22 anos, sou fluminense e sou estudante de jornalismo. Futebol para mim é paixão, acima de tudo, é emoção. O torcedor, como eu, é passional, é totalmente irracional. A gente não pode cobrar razão de torcedor. Futebol para mim, desde pequeno, desde criança, é motivador, assim, tanto para minha vida quanto para meus familiares. Então, eu sou um amante do futebol, realmente. Se eu tô no estádio, claro que os nervos ficam um pouco mais aflorados. Em casa, um pouco menos, mas de qualquer forma eu fico nervoso nos dois ambientes. Mas é claro, é difícil evitar crítica, evitar alguns até palavrões, xingamentos. Acho que faz parte do quando você está no estádio, por exemplo. Mas claro que isso tem que ser separado da profissão de jornalista esportivo. Acho que é muito interessante quando o jornalista consegue aliar a sua opinião, separando, claro, para o time que torce, com os fatos. Acho que fazendo um mix bom dessas duas coisas, acho que o jornalista se sai bem. Olha, eu espero um ótimo programa, o Fernando trazendo curiosidades, como sempre, e também eu e o Rodrigo analisando cada jogo especificamente, trazendo dados, estatísticas e, claro, opinião também não vai faltar. Então, se eu pudesse falar uma coisa para você, não sai do sofá. Não mexe no controle, bota o controle do lado, porque o programa hoje promete muito. Pode entrar, Felipe. Chega aí, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer aí, fica tranquilo. Maravilha, maravilha. Roda agora o vídeo do Rodrigo Castelo, o nosso segundo comentarista de hoje. Meu nome é Rodrigo Castelo, eu tenho 23 anos, sou estudante de jornalismo. Bom, o futebol representa basicamente tudo na minha vida. Desde pequeno eu sempre me identifiquei muito com o esporte e sempre tive essa raiz de família, né? Essa raiz familiar, da importância do futebol, do que ele move e principalmente na questão social. Bom, nos últimos anos eu não tenho ido muito a estádio, justamente pela questão da violência, essas questões mais problemáticas, mas eu sou um torcedor que acompanha praticamente todos os jogos do meu time, do Vasco. Não só do Vasco, mas eu acompanho o futebol internacional. Enfim, eu acho que a gente tem que saber separar esse lado torcedor e lado profissional, até porque o meu trabalho é analisar os fatos e não a minha opinião. O programa está muito legal, espero que todos vocês gostem. Chega aí, Rodrigo, fica à vontade, tudo bem? Um prazer. Tudo certo? Prazer, Felipe. Tudo bem? Bom, iniciando agora aqui, para a gente conhecer mais os nossos comentaristas, começando com o Felipe. Falar em sua paixão pelo futebol, o que te trouxe aqui. Olha, Fernando, é um prazer enorme estar aqui. A minha paixão pelo futebol começou desde pequeno, assim, desde que eu era criança. Meu pai é tricolor, né? Minha família toda é tricolor. Então, assim, eu acompanhei o Fluminense desde 4, 5, 6 anos, eu já ia no Maracanã. Eu lembro daquela campanha que no final foi triste, né? Perdendo para a LDU na final, mas fui desde a fase de grupos contra o Arsenal e também os jogos contra o Boca, contra o São Paulo. Então, desde pequeno eu sou muito apaixonado por futebol, como torcedor e também como jornalista esportivo
eu também gosto muito de comentar e por isso eu tive interesse de participar do seu programa. Eu acho que vai ser um ótimo programa. Certo, certo. E eu, né, nasci em Curitiba, torço para o Atlético Paranaense, vocês sabem. E sempre acompanho o futebol de maneira geral. Lembro muito bem desse Fluminense por contar com o Washington, coração valente, fez história no Atlético. E o Thiago Neves, que jogou no Paraná Clube também. Então, apesar de estar lá em Curitiba, lembro muito bem desse time do Fluminense. E agora aqui, vamos com o Rodrigo, que é vascaíno, vai contar pra gente que trouxe ele aqui no programa e a paixão dele pelo futebol. Prazer, Verchay, um prazer, Felipe. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Minha paixão pelo Vasco começou desde muito cedo. A minha família inteira é vascaína, meu pai e meu avô sempre me levaram a São Januário. Então essa paixão foi florescendo. Pude ter a oportunidade de ver o Vasco sendo campeão diante do Coritiba na Copa do Brasil de 2011. Foi um título muito marcante. O último grande time que o Vasco teve, né? Felipe Maestro, Fernando Praz, enfim, grandes nomes do futebol brasileiro. E a minha paixão pelo jornalismo, pelo futebol, me trouxe aqui. Agradeço a você, agradeço a equipe da Band pela oportunidade. Certo, assim como eu falei aqui do Washington, do Fluminense, Thiago Neves, também o último título do Vasco, sempre os vascaínos relembram essa data, foi contra o Curitiba, com o Alexandro, que o pai dele também jogou no Curitiba. Então eu tive esse privilégio de gostar muito de futebol, estou aqui com a camisa da Inter de Milão, dos tempos do Ronaldo Fenômeno, né, uma camisa retrô. E sempre acompanho o futebol de uma maneira, como eu falo, né? Quem nasce no estado do Paraná, em Curitiba, às vezes é complicado ver aquele timão do Vasco, aquele timão do Flamengo, Palmeiras e tal. Né? E o teu time às vezes não tá tanto. Hoje em dia o Atlético Paranaense subiu demais, mas consegui assim ver o futebol de uma maneira saudável e acompanhar os melhores momentos de cada time aí. O pessoal traz as lembranças aqui, eu lembro com carinho. Bom, vamos entrando agora aqui mais na análise, nos jogos mesmo. Vamos trazer a primeira partida aqui que os nossos comentaristas vão falar com a gente, colocar aqui no telão, que é Manchester United e o West Ham, às 13h15 de hoje, campeonato inglês. Começar aqui com o Felipe, a sua visão para esse jogo. Olha, Fernando, o Manchester United para mim é favorito para esse jogo. É verdade que não vive uma boa fase, né? Principalmente eu acho que fora de campo, provocado pelo Cristiano Ronaldo. O jogador foi até afastado de treinamento recentemente, tem sofrido problemas extracampo, mas o Manchester United é muito mais time que o West Ham, é favorito para essa partida. Acredito sim que não vai ser nenhuma mamata, nenhum jogo fácil, não vai ser nada tranquilo, mas o Manchester United hoje é o atual sexto colocado da Premier League e o West Ham está um pouco mais abaixo. Se for falar um pouco mais à frente, eu acho que os dois times vão brigar por essa vaga na Champions League da próxima temporada. Mas fato é que os investimentos que o Manchester United teve essa temporada ainda não se refletiram no campo. Mas eu acho que essa partida dá o United, Fernando. Certo, e eu sempre venho trazendo aqui algumas curiosidades do futebol, né? Sempre estou bem acompanhado aqui pelos comentaristas que fazem análise e eu trago algumas curiosidades que eu venho fazendo na minha pesquisa no futebol. Queria aqui trazer hoje os grandes brasileiros que fizeram destaque no futebol sem estar dentro de campo. Né? Às vezes um cara que passa, nunca ouvi falar, normalmente o pessoal olha mais, claro, para dentro do gramado, principalmente para os atacantes, vamos falar a verdade. Mas queria trazer aqui algumas curiosidades, começando com o Charles Miller, né, que ele é conhecido como o pai do futebol aqui no Brasil. Então, o Charles Miller, os pais dele eram europeus, mas ele nasceu aqui no Brasil e aos 10 anos os pais falaram para ele ir para a Europa, estudar lá em Southampton, onde ele enfim aprendeu o futebol, né? Isso em 1800 e bolinha, faz muito tempo. Os ingleses já praticavam futebol, ele foi para lá com 10 anos, retornou para cá com 20 anos, né? Então ele passou 10 anos na Europa. Esses anos que ele passou lá, ele começou a ver, tem um esporte aqui e tal. Você imagina bem o início do futebol, algo completamente novidade para qualquer pessoa. Os ingleses já praticavam, mas muita gente nunca tinha visto na vida. E ele voltou para o Brasil 10 anos depois com uma bola, uma chuteira, uma bomba de encher bola e um livro de regras do futebol. E então chegou no Brasil aqui e começou a mostrar mais o futebol para os brasileiros. Claro que tinha um ou outro que já tinha ouvido falar, uma outra pessoa que já tinha jogado uma pelada aí na rua, mas ele começou a mostrar de uma maneira mais profissional, que era um zagueiro, qual que eram as dimensões do campo, quantos minutos tinha um primeiro tempo, segundo tempo,
como que apitava um jogo. E o primeiro jogo que teve no Brasil, né, em 1895, foi a primeira partida disputada no Brasil com uma forma organizada. Como eu falei, claro que já tinha lá uma pelada, uma bola de meia, sei lá o quê, mas pô, um jogo certinho, né? A Companhia Ferroviária de São Paulo ganhou de 4-2 da Companhia de Gás. Companhia Ferroviária do time do Charles Miller. Ele criou a Liga Paulista de Futebol, que foi a primeira liga no país. Foi campeão, artilheiro e depois foi árbitro. Então ele fez tudo o que deveria fazer para o futebol ser conhecido realmente no Brasil. E de uma forma profissional, né? Levando isso adiante para outros estados, para outras pessoas. Mas é interessante saber aí o nome do pai do futebol aqui no Brasil, Charles Miller. Então eu sempre trago aqui minhas curiosidades, agora retornando para os comentaristas que me ajudam aqui na análise do jogo. Manchester United, West Ham. Fala aí, Rodrigo. É isso aí, Verchai. Um jogo importante para as duas equipes. As duas equipes tentam se aproximar ali do pelotão de elite do campeonato. O Manchester United vem com aquela crise interna, conforme o Felipe falou, entre o técnico Den Haag e o Cristiano Ronaldo. Então, o time vem sentindo isso nos últimos jogos. As últimas 4 partidas que o Manchester United fez na Premier League, ele venceu apenas 2 e empatou 2. Então, a gente vê um time que oscila bastante nessa competição. Já o West Ham está na 10ª colocação do campeonato. O West Ham vem com alguns desfalques. O Lucas Paquetá não deve estar pronto para essa partida. O Paquetá, que é um dos homens de confiança do Tite, um dos grandes jogadores da seleção brasileira. Então a gente espera aí um favoritômetro a favor do Manchester United, né? Conforme eu falei, nesse último retrospecto venceu 4 e o West Ham venceu apenas um jogo. Então eu vejo sim o Manchester United como um grande favorito nesse duelo no Old Trafford. Certo, Rodrigo. Olha só, como disse, estou sempre bem acompanhado aqui, por isso que venho trazendo as curiosidades. Vamos passar aqui para o outro jogo, vai acontecer nesse domingo, 21 horas, 9 horas da noite, pela MLS, a Major League Soccer, que é o campeonato dos Estados Unidos. Philadelphia Union e New York City. Começa aí, Felipe, com sua análise para esse jogo. Olha, Fernando, é um jogo decisivo para os dois times. Essa é a final da conferência. Algo parecido ao formato da NBA. Essa vai ser a final da conferência. Tem também a outra conferência e o vencedor dessa final vai enfrentar o vencedor da outra final. Então é como se fosse uma espécie de semifinal, mas vale sim um título. Então vale um caneco. Para mim, o Philadelphia é mais time, tem uma boa defesa, é um time que tem um sistema defensivo forte, consegue se compactar bem na defesa. Agora, o New York City pode fazer a diferença, né? Pode dar talvez o toque especial no jogo exclusivamente com os jogadores brasileiros, né? É o time do Thales Magno, é o time do Gabriel Pereira, do Corinthians, né? Thales Magno, ex-Vasco. Então, assim, é uma promessa de um jogo equilibrado, mas que se eu pudesse botar as fichas em um time, seria o Philadelphia. Certo. Continuo aqui com as minhas curiosidades. Queria falar agora aqui de outro brasileiro que se destacou sem estar dentro de campo, que é o Flávio Augusto. Flávio Augusto é aquele cara que escreveu o livro Geração de Valor, talvez você já ouviu falar aí. Para mim foi um livro muito bom, particularmente falando depois da Bíblia, o livro que mais me impactou, Geração de Valor, do Flávio Augusto. Fica aqui meu agradecimento no ar para ele. Pessoa assim, a visão que ele tem, as coisas que ele fala, o livro dele é uma leitura fácil, leve. Gostei muito mesmo, para mim, com certeza ele é um orgulho aí, nacional, apesar de ficar atrás poderia dizer atrás das câmeras, ou enfim, não está dentro de campo, mas é um brasileiro que merece ser destacado aqui. Ele nasceu no Rio de Janeiro, fundou uma escola de inglês que virou sucesso aí no Brasil. E ele foi lá para os Estados Unidos e comprou um time de futebol, que é o Orlando City. Para você ter uma ideia, na época que ele comprou o Orlando City, o Kaká jogava lá. Então o Kaká era um dos jogadores do time que ele comprou. Atualmente é o Alexandre Pato, apesar que o Flávio Augusto já não é mais dono do Orlando City. Mas ele comprou um time nos Estados Unidos visando o crescimento do esporte lá. E como ele é um investidor de extremo sucesso, se você acompanhar um pouquinho a vida dele, você vai ver que o cara tem sucesso muito mesmo financeiro, com muita inteligência, capacidade e humildade. Ele comprou o time, valorizou o time e vendeu por, dinheiro altíssimo. Também queria destacar que ele é um cara que veio do nada, não veio de família rica. Ele tem a história dele e tal, nasceu num bairro aqui do Rio e foi fazendo as coisas.
E, pô, saber que tem um brasileiro, dono de um time nos Estados Unidos, que o Kaká jogava, é um cara que tem que trazer aqui e ser reconhecido. Bom, depois da curiosidade aqui, voltando para o Rodrigo, com a análise para esse jogo. Voltando com a análise, Verchai, conforme o Felipe falou, um jogo difícil entre essas duas equipes, os dois times buscando o título. Eu vejo um leve favoritismo também a favor do Philadelphia. Nas últimas 5 partidas disputadas em casa, o Philadelphia venceu 5, 100% de aproveitamento. Já o New York tem uma certa dificuldade de jogar fora de casa, mas pode contar com os brilhos individuais de alguns jogadores brasileiros, alguns crias do Vasco, o próprio Thales Magno, o Gabriel Pereira, cria do Corinthians, jogadores que frequentavam as seleções de base. Então acho que tem tudo para ser um jogo interessante, um jogo muito bom e vamos acompanhar aí. Espero que os dois times façam uma grande partida. Certo. Campeonato dos Estados Unidos, que continua tendo jogos bastante movimentados, como eu expliquei até esses tempos aqui sobre a cultura americana, né? Futebol americano, os caras já iniciam o jogo indo para cima. O próprio estilo do jogo é esse. Basquete, NBA, que tem aqui na Band. Pô, quanto que dá o placar de uma partida de basquete? Por exemplo, lá 120 a 110, estou dando exemplo. Não dá 1-0. É pontuação toda hora. Isso também é levado para o futebol. Os caras não entram em campo para 0-0, 0-1. Claro que às vezes acontece, bola na trave, gol impedido, mas é entrando para fazer gol mesmo. Parece que os caras estão jogando futebol americano. E essa cultura em geral leva para dentro de campo. Então os jogos, apesar de não ter lá um Zidane, um Ronaldo Fenômeno, né, um Messi, é muito legal você ver os jogos dos Estados Unidos pelo interesse no ataque, tá? Bom, agora passando para outro jogo aqui, campeonato italiano. Torino e Milan, às 16h45. Fala aí, Felipe, sua análise para esse jogo. Olha, Fernando, esse talvez dos três, para mim, seja o jogo mais equilibrado. Pelo Milan estar jogando fora, é claro. O Milan tem um time melhor, tem um elenco mais bem preparado do que o Torino. O Torino está ali no meio da tabela. O Milan é o atual segundo colocado do campeonato italiano, só atrás do Napoli, que vem fazendo uma excelente campanha no campeonato italiano. Não perdeu nenhum jogo. Mas o Milan está começando a ser aquele Milan que a gente via antigamente, né? O Rafael Leão pela ponta, atacante de ponta, muito rápido, finaliza bem, é um ótimo jogador. Então, assim, o Milan tem um leve favoritismo, mas em relação às outras partidas, para mim talvez seja o jogo mais equilibrado, Fernando. Certo. Bom, depois das boas análises aqui dos comentaristas, eu continuo com as minhas curiosidades aqui. Outro brasileiro que merece muito destaque, João Avelange. Esse aqui eu vou ter até que ler aqui, porque o cara nasceu no Rio de Janeiro, foi presidente da FIFA, organizou 6 Copas do Mundo, atuou nas categorias de base do Fluminense, não chegou a ser profissional, disputou as Olimpíadas de Berlim como nadador, se formou em Direito, e aqui o pessoal até já ouviu falar de João Avelange, Copa João Avelange. O vascaíno vai lembrar bem que foi campeão no ano 2000, né? O Vasco, campeão brasileiro, o Vasco do Romário. Foi numa época em que a CBF teve alguns problemas, passou o poder para o Clube dos 13 organizar o Campeonato Brasileiro. O Clube dos 13 não tinha poder para rebaixar e nem subir nenhum time. Então fez aquele, você vai lembrar aí, módulo amarelo, módulo azul, módulo verde, tinha tudo que é módulo. Teve 116 clubes nesse campeonato, foi o maior campeonato brasileiro até hoje, que foi a Copa João Avelange, aí vamos dizer, numa emergência que a CBF teve. O bom disso foi levar o nome, né, de uma pessoa que até hoje ele é o segundo presidente da FIFA que ficou mais tempo no poder, né? Ele ficou 24 anos como presidente da FIFA, organizou 6 Copas do Mundo. Então, um cara aí que merece todo o respeito. E depois, recentemente, vieram outros, né, presidentes da FIFA, mas às vezes você não sabe que um cara brasileiro teve tanto poder assim e foi tão longe também. Estou aqui mais no estilo patriota, falando dos brasileiros. Agora aqui, retomando para o vascaíno, João Avelange de 2000 já, veio boas lembranças. Torino e Milan. Então, Verchai, fazendo uma análise desse jogo, eu queria até discordar um pouco do Felipe no que ele falou, que ele vê o Milan, não vê o Milan tão favorito para essa partida. Eu acho que essa partida mostra que as duas equipes têm uma certa diferença na busca pelos objetivos na competição. O Torino agora é o 10º colocado da tabela, está ali no meio. O Milan é o vice-colocado, o Milan vem de uma temporada muito boa, a temporada passada, é o atual campeão italiano. O Milan também vem a 4 jogos de vitória, vem muito bem no campeonato.
E nos últimos 5 jogos entre as duas equipes, o Milan venceu 4 e o Torino e teve um empate entre essas duas equipes. Então eu vejo sim um favoritismo a favor do Milan. É uma equipe que está muito bem treinada, muito bem preparada. O Brahim Dias, que é o camisa 10, é um dos destaques desse time, o próprio Rafael Leão, português, que certamente vai estar na Copa do Mundo. Então é um time muito forte, obviamente não é aquele Milan do Ancelotti, de Pirlo, Kaká, Maldini, Nesta, mas a gente vê sim um Milan forte. Eu acho que o Milan vem preparado para essa temporada e expectativa de um grande jogo, mas vou favoritar aí o Milan para esse confronto. Certo, e lembrando que o Ibrahimovic ainda está no Milan, que ele se lesiona, tal, já tem uma idade mais avançada, está se recuperando, mas é um jogador que a gente sempre gosta de ver em campo, né? Então, aí eu acredito que daqui a algumas rodadas ele vai voltar a atuar aí com maior regularidade, apesar da idade avançada. Bom, trazendo aqui um outro brasileiro de destaque aqui também, entre todos que eu citei, o Arnaldo César Coelho. Também nasceu no Rio de Janeiro, assim como o João Avelange e o Flávio Augusto. Ele começou a apitar em 1960 e se tornou profissional em 1965. Apitou a Copa de 78 e 82. E ele apitou a final da Copa do Mundo de 1982 entre Itália e Alemanha. Teve até coragem para dar um pênalti, né? Então, assim, bom, ele também, claro, apitou a final porque o Brasil não chegou na final daquela Copa, porque senão, óbvio, não teria um árbitro brasileiro apitando uma final de Copa com o Brasil, né? Mas vale a competência dele, poxa, 2 Copas, apitou final de Copa do Mundo e até hoje é o árbitro brasileiro que mais apitou jogos em Copa do Mundo. E agora, antes da gente saber o que os nossos participantes acharam, ser comentaristas por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. Fala galera, a Estrela Bet foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos times no país, entre eles o Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. E para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes e campeonatos pelo mundo. Para apostar, além de jogos virtuais, cassinos e esportes, então não perca tempo. Aproveite que o dia está recheado de bons jogos. Entra aí na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra no final de semana. E aí, Felipe, suas palavras finais como comentarista por um dia, conta pra gente. Olha, Fernando, como eu disse no início, é um prazer enorme estar aqui nesse programa tão especial. Eu acho que é um programa muito legal porque se dá oportunidade para pessoas jovens expressar opinião na TV aberta, na Band. Então acho não só dar um espaço para cada um falar, e muitos aqui que estão aqui sonham em ser comentaristas, né? Então, realmente, para mim, foi uma honra participar desse programa e vou seguir na audiência. Certo, certo. E suas palavras, Rodrigo? Fala aí pra gente. Grande honra, Fernando, estar aqui com vocês. Conforme eu falei antes, um grande prazer poder estar sendo comentarista por um dia. Espero voltar mais vezes. E é isso, o programa é muito legal. Poder estar trazendo informação de uma maneira mais leve, mais descontraída e principalmente para o povo que gosta de futebol. Eu acho que isso que é legal, isso que é interessante. Então, muitos anos de vida aí para o Pega Visão. Agradecer ao espaço aqui, Fernando, agradecer ao Felipe também pelos comentários. Certo, agradeço também a vocês aqui. Vejo que o pessoal sempre vem de boa vontade aqui, realmente se inscreve, né? Até lembrando você, Instagram, @FernandoVerchay, manda lá um direct, uma mensagem pra gente. Você pode vir aqui ser comentarista por um dia, o pessoal do jornalismo gosta bastante, pode ver que estou sempre bem acompanhado aqui, o pessoal realmente fizeram boas análises dos jogos, eu pude trazer minhas curiosidades aqui. Tá bom, pessoal? Então domingo que vem tem mais, Pega a Visão aí com o Fernando Verchay. Um beijo, fiquem com Deus.